O objeto 3I Atlas foi um dos corpos mais observados no espaço em 2025. Agora, com a chegada de 2026, novas informações começaram a surgir à medida que nos despedimos dessa visita rara. A máxima aproximação com o Sol e com a Terra já ficou para trás, e sua última passagem relevante será nas proximidades de Júpiter, antes de seguir definitivamente para fora do Sistema Solar. Durante esses meses de observações intensas, um dos maiores mistérios em torno do 3I Atlas foi o seu núcleo, extremamente difícil de ser observado. Agora a NASA conseguiu obter detalhes inéditos, utilizando um dos telescópios mais poderosos já lançados no espaço. No vídeo de hoje vamos conhecer a nova imagem do Hubble que mostra o núcleo do 3I Atlas. Passando rapidinho para lembrar você que está chegando agora aqui no canal, para deixar a inscrição aqui embaixo. É rápido e fácil, e você ajuda o canal Mistérios do Espaço a chegar cada vez mais perto do 1 milhão de inscritos. Bora pro vídeo. O núcleo do 3I Atlas se tornou um dos aspectos mais intrigantes desse objeto interestelar desde o início de sua observação. Diferente de asteroides comuns, o núcleo de um corpo como esse é o verdadeiro coração do objeto, onde se concentra a maior parte de sua massa sólida. Diferentemente dos asteroides comuns, ver um núcleo como esse é muito difícil, onde temos a concentração da maior parte da massa sólida do objeto. As estimativas atuais indicam que o 3I Atlas possui alguns quilômetros de diâmetro, provavelmente perto de 5 quilômetros, valor compatível com núcleos cometários ativos, embora ainda envoltos com incertezas devido às limitações observacionais. Determinar o tamanho do núcleo de um cometa, seja ele o 3I Atlas ou qualquer outro, é muito difícil, uma vez que ele está sempre envolto por uma camada muito densa de gases. Quando o 3I Atlas chegou perto do Sistema Solar, o calor do Sol começou a ativar sua superfície, basicamente ocultando qualquer coisa que esteja ali no centro. O calor do Sol, então, é o culpado disso tudo. Essa coma, como os astrônomos chamam, funciona como um escudo óptico. Mesmo com telescópios extremamente potentes, a luz refletida e espalhada pelas partículas de poeira domina a imagem, ofuscando um pequeno núcleo em seu interior. Em muitos casos, o que vemos não é o núcleo em si, mas uma região central que inclui gás, poeira e apenas uma fração da luz refletida pela superfície sólida do objeto. Outro fator que dificulta a observação direta é a distância. Apesar de ter passado relativamente perto da Terra em termos astronômicos, o 3I Atlas ainda estava a dezenas de milhões de quilômetros, o que faz com que seu núcleo apareça como um objeto extremamente pequeno no céu. Mesmo com telescópios espaciais poderosos, eles precisam recorrer a técnicas avançadas de processamento de imagem para separar o brilho do núcleo e do brilho difuso da coma. Além disso, a própria rotação do núcleo pode influenciar as observações. Núcleos cometários costumam girar de forma irregular, o que faz com que os jatos de gás e poeira sejam liberados de regiões específicas da superfície. Esses jatos criam assimetrias na coma e que podem gerar variações rápidas de brilho, confundindo ainda mais a tentativa de identificar onde exatamente termina a atmosfera e começa o núcleo sólido. A composição do núcleo também contribui para sua aparência bastante inédita. Acredita-se que o núcleo do 3I Atlas seja formado por uma mistura de gelo de água, gelo de monóxido de carbono e tudo mais, além de outros compostos orgânicos e poeira mineral. Essa composição escura e pouco reflexiva significa que mesmo sem a coma, o núcleo refletiria muito pouca luz, tornando-se naturalmente difícil de detectar. As melhores estimativas sobre o núcleo surgem a partir de observações indiretas. Astrônomos analisam a quantidade de material liberado, a velocidade dos jatos e a evolução do brilho ao longo do tempo, para então inferir o tamanho e atividade do núcleo cometário. Mesmo com essas imagens muito difusas, ainda é possível estimar mais ou menos qual é o tamanho do núcleo e sua massa e tudo mais. E agora, com o refinamento melhor das imagens do Hubble, os astrônomos conseguiram identificar de maneira mais precisa a região central do objeto. Basicamente, estamos falando disso aqui.
Pois é, saímos de uma imagem mais ou menos como essa aqui, onde temos uma coma bastante difusa, para algo como essa aqui, que temos, além da coma, claro, o próprio núcleo de maneira pontual. A nova imagem do telescópio espacial Hubble representa um avanço importante no estudo do 3I Atlas, porque pela primeira vez conseguimos identificar de forma pontual a região onde está o seu núcleo. Não se trata da imagem mais detalhada já obtida, mas é, até o momento, a melhor que conseguimos separar o núcleo da estrutura difusa ao seu redor, sem aquele aspecto fortemente esfumaçado que dominava as observações anteriores. Quando Hubble observou o 3I Atlas em julho de 2025, o brilho ao redor do objeto revelou um halo assimétrico que se estendia preferencialmente na direção do Sol. A geometria da observação, com uma linha divisada de apenas cerca de 10 graus da direção solar, mostrou uma estrutura que era na realidade muito mais alongada do que aparentava na imagem projetada. Isso indicou a presença de um jato altamente colimado, algo incomum para objetos cometários tradicionais. O que torna essa imagem recente especialmente relevante é o fato de que o núcleo aparece como um ponto central bem definido, permitindo diferenciar o corpo sólido da emissão de poeira e gás, mas ainda envolto por bastante atividade. O brilho concentrado no centro fornece pistas diretas sobre o tamanho e a localização do núcleo, algo essencial para tais estimativas. Normalmente, em cometas do sistema solar, as estruturas mais proeminentes, como caudas e jatos, se estendem na direção oposta ao Sol, empurradas pela radiação solar e pelo vento da nossa estrela. No caso do 3I Atlas, porém, a imagem do Hubble reforça a existência de uma anticauda física, orientada justamente na direção ao Sol, um comportamento que desafia os modelos clássicos de atividade cometária. As aplicações das técnicas de processamento ajudam a remover o brilho simétrico da coma e evidenciam ainda mais a estrutura próxima ao núcleo. Nessas análises, as imagens revelam não apenas um jato principal, mas também indícios de múltiplos jatos, sugerindo regiões ativas específicas na superfície do núcleo que liberam material de forma direcionada. O grau de direcionamento ou colimação observado é particularmente impressionante. O jato associado à anticauda é muito mais longo do que largo, indicando um mecanismo de ejeção altamente organizado. Isso sugere que o núcleo do 3I Atlas não é só um corpo passivo, mas possui uma dinâmica interna ou superficial, capaz de sustentar jatos definidos mesmo contra a pressão do vento solar. Outro ponto fundamental revelado por essa imagem é a possível relação entre o eixo de rotação do núcleo e a direção do Sol, evidências que indicam que o eixo de rotação do 3I Atlas permanece alinhado com a nossa estrela, principalmente com uma precisão surpreendente, o que pode explicar a persistência e a estabilidade do jato de anticauda ao longo do tempo. Esse alinhamento é extremamente improvável de ocorrer ao acaso. No caso da imagem do Hubble, ainda não permite observar mais detalhes finos da superfície do núcleo, mas ela representa um marco de compreensão do 3I Atlas. Ao mostrar o núcleo de forma mais isolada do que nunca, essa observação reforça que estamos lidando com um objeto verdadeiramente anômalo. Enquanto vamos dando adeus ao 3I Atlas, cada nova observação e informação obtida vai sendo muito útil para entendermos melhor a natureza de objetos interestelares. Até a passagem final por Júpiter, o 3I Atlas ainda pode revelar muita coisa. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!